Qual é a sua concepção do céu? Acredita em um lugar assim? Para alguns, ele é uma região de luz etérea e música celestial, onde coros louvam a Deus em meio a uma beleza estonteante e arquitetura complexa. Imaginam-se exibições opulentas de ouro e prata, adornadas por uma profusão de gemas preciosas. Essa visão, embora parcialmente correta, não captura a totalidade do que o céu representa. Outros podem visualizar o céu como a parte interna de uma vasta cúpula convexa que se estende sobre toda a Terra, chegando quase ao horizonte, mas sempre cobrindo completamente o mundo abaixo. Quase todos os habitantes do planeta têm sua própria visão do céu. Ao considerar as amplas interpretações, é importante notar que diferentes termos são usados para descrevê-lo. O termo singular, céu, ressalta sua unidade, enquanto outras expressões, como céus ou lugares celestiais, indicam múltiplas áreas distintas, mas unidas sob a mesma denominação. Esses locais podem ser destinados, em momentos distintos, a diferentes seres e para diversas atividades. No segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4, Paulo relata: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem foi levado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que ao homem não é permitido falar. Este trecho sugere que há 3 céus, um sobre o outro, sendo o mais alto denominado terceiro céu, o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, considerado o local mais sagrado do universo. Passagens como essa moldam a associação frequente do céu com pureza e santidade. As palavras ouvidas nesse lugar são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dele. A palavra grega para paraíso é paradeisos, que significa jardim, simbolizando o jardim de Deus no céu. O paraíso representa o destino final dos pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que ambos estariam juntos naquele dia no paraíso. Ele disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. A revelação do livro de Apocalipse nos introduz a um lugar conhecido como meio do céu ou meio-céu, que parece descrever uma grande área por onde diferentes tipos de entidades passam. Os versículos subsequentes descrevem vários seres poderosos proclamando do meio do céu. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, com um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Recentemente, reuni-vos para a grande ceia de Deus, conforme mencionado em Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega para o meio-céu, mesouranema, literalmente se traduz como isso, o meio do céu. Isso pode indicar a existência de um segundo céu. Supõe-se que o céu que observamos com nossos olhos, o céu visível, seja o primeiro céu. Esse é um aspecto familiar para todos os habitantes da Terra em algum nível. Mas, e os habitantes desse céu, que seres são esses? Comumente, são conhecidos como anjos, termo derivado do substantivo grego angelos, que significa mensageiro. Logo, os anjos são vistos primordialmente como mensageiros celestiais. Porém, os anjos não se limitam apenas a serem mensageiros. Eles desempenham várias funções, servindo aos propósitos divinos de maneiras diversas. Além disso, as Escrituras nos revelam a existência de anjos malignos, que são enviados por Satanás para executar seus intentos maléficos. Em alguns momentos, surgem confrontos e oposições entre os anjos de Deus e os de Satanás, como é descrito detalhadamente no livro de Daniel. É inegável que nosso mundo atual é palco de conflitos, e essas disputas não se restringem apenas à Terra. Elas também são um componente crucial dos eventos celestiais. Os anjos de Deus cumprem 3 funções principais. Primeiramente, como já foi mencionado,
agem como mensageiros divinos. Em segundo lugar, atuam como protetores, guardando aqueles que se encontram em situação de risco. Esses são frequentemente chamados de anjos da guarda. Em Mateus 18, versículo 10, lemos: Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos nos céus veem constantemente a face do meu Pai Celestial. Este versículo destaca que as crianças têm anjos que, no céu, observam continuamente a face do Pai, sugerindo que sob a vigilância divina, esses anjos protegem as crianças que podem estar vulneráveis. A terceira função dos anjos é como guerreiros celestiais, que lutam contra outros anjos. Muitos cristãos percebem o céu como um lugar de paz inalterável, elegância e adoração. Essa descrição pode se aplicar ao terceiro céu, mas não necessariamente aos dois primeiros. De acordo com algumas passagens bíblicas, o segundo céu, em particular, é cenário de um grande conflito entre anjos, com alguns servindo a Deus e outros a Satanás, especialmente nas esferas celestiais. É também neste contexto que Satanás lança uma enxurrada de acusações contra os cristãos na terra. Como descrito em Apocalipse 12, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu, proclamando: Agora vieram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. O texto identifica Satanás como o acusador dos irmãos, continuamente levantando acusações contra eles diante de Deus. A Escritura também antecipa que, embora Satanás ainda ocupe um lugar nos céus por ora, ele será definitivamente expulso. Enquanto isso, ele persiste em espalhar difamações contra os seguidores de Deus. Um trecho subsequente é um alerta para os habitantes da terra sobre as consequências da chegada do diabo ao nosso mundo. Portanto, celebrem, ó céus, e vocês que neles residem. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, irado, sabendo que seu tempo é curto. Apocalipse 12, versículo 12. Esses versículos prevêem um período limitado para as ações de Satanás, que poderia estar próximo, embora ainda não tenha se concretizado. De fato, os eventos descritos ainda estão por acontecer. Assim, é essencial mantermos uma visão realista sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos costumam pensar que Satanás está confinado ao inferno, o que não corresponde à verdade. De acordo com as Escrituras, existem dois príncipes demoníacos chamados Morte e Hades que governam no inferno. No entanto, Satanás circula livremente pelo universo. Em Apocalipse 20, versículo 13, vemos que o mar devolveu os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado segundo suas obras. Isso também é evidenciado em Jó 1, versículos 6 a 7. Num dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, Satanás também apareceu entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Ao que Satanás respondeu: De percorrer a terra e passear por ela. Muitos cristãos, erroneamente, acreditam que Satanás está restrito ao inferno, mas isso claramente não é o caso. Uma diferença fundamental entre a terra e o céu é que o mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu permaneceu puro. O pecado humano saturou a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoou o céu. Deus, que é a glória do céu, criou a terra e a entregou à humanidade para que cuidasse e desfrutasse dela. Contudo, em vez de seguir as orientações divinas sobre o cuidado com a terra, Adão e Eva escolheram escutar Satanás. Sua desobediência e rebelião contra Deus resultaram na perda de comunhão com ele. Conforme descrito em Romanos 5, versículo 19, pois, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um, muitos serão feitos justos. Assim, a enfermidade do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia relata em Gênesis 6, versículo 12 que Deus observou a terra e viu que estava corrompida, pois todo ser vivo havia pervertido seu caminho sobre ela. Isaías 24, versículos 5 a 6 diz: Na verdade, a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, mudaram os decretos e romperam a aliança eterna. Assim, a maldição consome a terra,
e aqueles que nela residem são desolados. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, e poucos homens restam. A terra sofre porque foi devastada pelo pecado. Como uma doença debilitante, o pecado distorce e destrói tudo que toca. O pecado divide e corrompe, porém, o céu revela a majestade do Senhor. Conforme expresso no Salmos 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostra a obra de suas mãos. O céu é nada menos que o trono de Deus. Em Isaías 66, versículo 1, aprendemos que, por ser absolutamente santo e isento de pecado, Deus não pode suportar o pecado, nem mesmo observá-lo sem que haja julgamento. A Bíblia descreve a pureza de Deus em Abacuque 1, versículo 13. Os teus olhos são tão puros que não podem ver o mal, não podes olhar para a opressão. Por que, então, toleras os traiçoeiros e ficas em silêncio enquanto o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Mas seu amor é tão vasto e poderoso que ele proporcionou uma maneira de remover a maldição do pecado e a mancha que corrompe nossos corações e nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz através do sangue de Jesus Cristo, que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, suportando os julgamentos que merecíamos, para nos apresentar sem defeito diante de seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo porque Ele é o único que pode unir o céu e a terra. A Bíblia nos conta, em Romanos 5, versículo 19, porque, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por meio da obediência de um, muitos serão feitos justos. Admitir isso pode ser difícil, mas nascemos pecadores, escolhemos pecar e praticamos o pecado. A boa nova é que Deus abriu um caminho para sermos salvos por sua graça. Efésios 2, versículos 8 a 9 dizem: porque pela graça sois salvos, através da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não é resultado de obras, para que ninguém se glorie. E este é o magnífico presente dele para as pessoas em um mundo decadente. A distinção entre o céu e a terra reside no fato de que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra marcada pelo pecado por um propósito: garantir nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus, para o céu e para nós aqui na terra. No céu, presenciaremos muitas visões gloriosas, mas a mais extraordinária de todas será ver o Salvador do mundo em sua plena glória. Isaías 33, versículo 17 afirma: os teus olhos contemplarão o Rei em sua beleza e verão a terra distante. Jesus Cristo nos ofereceu um vislumbre disso quando revelou o céu ao apóstolo João, que registrou o que viu. Em Apocalipse 5, versículos 6 e 13, João descreve: e vi no meio do trono, entre os 4 seres viventes e os anciãos, um cordeiro de pé, como se estivesse morto. Possuía 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, dizer: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Embora seja parte de nossa natureza humana fantasiar sobre o céu, Deus escolheu nos dar apenas breves vislumbres de seu reino eterno. A linguagem humana é inadequada para descrever tal majestade. A grandiosidade das posses terrenas empalidecerá à luz do céu, algo que João só pôde expressar por meio de analogias. Ele descreveu: sua luminosidade era semelhante à de uma pedra preciosíssima, como um jaspe, cristalino, e a grande avenida da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Apocalipse 21, versículo 21, complementa: e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma única pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Essas são descrições que tentam capturar algo inefável, um vislumbre da eternidade que aguarda aqueles que creem. Aqui na terra, nossas ruas são pavimentadas com cascalho, e as janelas são moldadas em vidro simples. No entanto, João nos relata sobre ruas feitas de ouro transparente. É importante lembrar que, no céu, tudo é transformado, e somos apenas agraciados com breves vislumbres do que está reservado para nós. Para verdadeiramente entender tal magnificência, será necessária uma transformação celestial. Aquilo que na terra permanece obscuro,
será claro como cristal na eternidade. Por enquanto, apenas ele conhece plenamente esses mistérios. Enquanto cultivamos paciência na espera, devemos permitir que a glória celestial preencha nossas almas, sustentando-nos até o dia em que nossos olhos serão plenamente abertos. Pedro fala àqueles que dirigem suas esperanças para o céu, prometendo uma recepção abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme encontrado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus estender seus braços para receber seu povo, ele se voltará para seu Pai e declarará: "A glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um", como está escrito em João 17, versículos 22. Testemunharemos suas mãos, marcadas pelos cravos, e nos prostraremos aos seus pés, chorando de alegria e exaltando seu nome glorioso. Isso é o que nos espera no céu. Vamos orar para que esse dia chegue. Nos textos bíblicos citados, exploramos a visão cristã do céu, um tema recorrente nas Escrituras e nas esperanças dos fiéis. Através de passagens bíblicas, como as encontradas nos livros de Apocalipse, 2 Pedro e João, buscamos ilustrar como o céu é descrito não apenas como um lugar de beleza estonteante, com ruas de ouro transparente e portas de pérolas, mas também como um reino de justiça e paz, onde Deus reina supremo, livre do pecado e da maldade que marcam a existência terrena. Enfatizamos a existência de múltiplos céus e a atividade contínua no reino celestial, não somente de adoração e louvor, mas também de batalhas espirituais e mensagens divinas entregues por anjos. Ao mesmo tempo, refletimos sobre o contraste entre a corrupção terrena e a santidade celestial, um contraste que culmina na promessa de redenção através de Jesus Cristo, cujo sacrifício na cruz oferece aos crentes a esperança de reconciliação com Deus e um lugar no paraíso. Por fim, destacamos a necessidade de paciência e fé enquanto aguardamos a transformação celestial que nos permitirá compreender e habitar plenamente a glória prometida. A mensagem principal desses textos é de esperança e consolo, enfatizando que, apesar das tribulações do mundo, existe um futuro glorioso preparado para aqueles que se mantêm fiéis à visão de eternidade oferecida pelo cristianismo.